Uma infecção provocada por uma superbactéria em 6 pacientes obrigou o Hospital das Clínicas de Uberlândia a interditar 30 leitos de sua UTI. A bactéria em questão é a KPC, que provoca doenças como a pneumonia, que podem evoluir para um quadro de infecção generalizada. A gente tem pelo menos aí 6 bactérias que atualmente representam um desafio grande na área da saúde, mas principalmente nós temos o Acinetobacter baumannii, que é uma bactéria muito disseminada nas instituições de saúde e com poucas opções de antibiótico para tratamento, e também a chamada KPC, ou superbactéria, que também tem um número muito limitado de opções terapêuticas. As bactérias resistentes, elas são uma realidade de praticamente todas as instituições de saúde. O que acontece é que muitas vezes essas bactérias aumentam de quantidade muito significativa e começam a representar risco para os pacientes. Você começa a ter óbitos relacionados a essas infecções. E aí, nesses casos, você precisa tomar medidas mais drásticas, como fechar unidades, deixar por um período de tempo desativadas, até você conseguir fazer uma desinfecção e diminuir a quantidade dessas bactérias no ambiente do hospital. Em outras palavras, o que aconteceu com os pacientes do Hospital das Clínicas de Uberlândia foi uma infecção hospitalar. A infecção hospitalar é a infecção causada por bactérias que vivem no ambiente hospitalar para pacientes que estão hospitalizados. Essas bactérias no hospital, elas têm um comportamento diferente das bactérias da comunidade. Elas costumam ser mais resistentes aos antibióticos, em razão do uso de antibióticos em grande quantidade dentro do hospital. De 2012 a 2015, 12 casos de infecção hospitalar foram diagnosticados em pacientes que receberam atendimento no Hospital Regional Antônio Dias. Mas em nenhum momento a UTI do local precisou ser interditada. Os casos de KPC começaram no ano 2000, nos Estados Unidos, e em 2005 nós tivemos os primeiros casos no Brasil. O primeiro caso detectado aqui no Hospital Regional foi em 2012, e de 2012 para cá a gente realiza o monitoramento através do laboratório e a gente já teve 12 casos confirmados. Os pacientes que são infectados por superbactérias são tratados em leitos isolados e medicados com antibióticos. Dependendo do tipo de infecção que o paciente tem ou das características do paciente, a gente escolhe uma antibiótico terapia para o paciente e institui as medidas de controle. Então a gente coloca o paciente em isolamento de contato, num quarto privativo, com várias restrições de acesso ao quarto. A gente faz remanejamento de leito de pacientes, realiza desinfecção terminal no leito do paciente. A gente também colhe exames nos contatos, que são os pacientes que estão internados ao redor do paciente fonte, para detectar quem pode estar colonizado pela bactéria. Então, a partir da detecção de um caso, o hospital realiza essas medidas de contenção para que a gente não tenha uma disseminação da bactéria.